Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol e hoje eu e a Gabriela Miranda vamos apresentar um trabalho sobre a República Velha. Então, continuando, o cangaço contestado e o cangaço, o destino dos dois movimentos eles foram igualmente semelhante, com seus integrantes sendo ferozmente combatidos pelas forças das tropas federais. E este foi o mesmo tratamento dado aos cangaceiros, interpretados pela historiografia como heróis, porque eles roubavam dos ricos para dar aos pobres, ora como bandidos que não corromperam a ordem estabelecida. Esses indivíduos, eles se utilizavam de práticas não legais como forma de resistência à miséria que os afligia. O enfrentamento a tais movimentos correspondia, deste modo, tanto aos interesses das oligarquias latifundiárias quanto aos do governo, que ainda almejava se consolidar em âmbito nacional e que, portanto, não poderia admitir tamanha convulsões sociais. E aqui eu coloquei um pouquinho sobre o que foi a Guerra dos Canudos e a Guerra dos Contestados, só para entender. Então, a Guerra dos Canudos ela aconteceu entre 1826 em 96 a 1897 e foi motivada pela insatisfação das elites baianas com a formação do arraial que possuía um líder religioso desvinculado da igreja e uma experiência social com áreas de igualitarismo, e a Guerra do Contestado ela aconteceu em uma região disputada por Paraná e Santa Catarina, né? E envolvia a insatisfação dos sertanejos com a pobreza e o fervor religioso. E essa é uma imagem dos lampiões. Agora eu vou falar para vocês sobre a revolta da vacina. A revolta da vacina foi na cidade do Rio de Janeiro, que apresentava uma grande centralidade dos movimentos sociais ocorridos durante a República Oligárquica. A capital federal foi palco de inúmeras levantes contra o governo, inclusive da polêmica contra a revolta da vacina, tendo ocorrido durante a gestão do prefeito Pereira de Passos. O movimento se opôs à obrigatoriedade da vacinação contra a varíola, que era imposta pelo poder público. O que se contestava, na verdade, não era apenas o autoritarismo do projeto, mas as reais intenções do governo em estabelecer tal medida. A insatisfação da população carioca com a administração do prefeito, bota abaixo, também se relacionava com as reformas urbanísticas então desenvolvidas na capital, marco fundamental do projeto Paris Tropical. A Avenida Central foi aberta após uma demolição de boa parte do Morro do Castelo, o que acarretou com a saída compulsória de diversas famílias que ali moravam. Muitas delas passaram a se exigir, então, em casas e em comunidades, e nas primeiras favelas foram formadas as cidades. Na cidade, né? As primeiras favelas foram formadas na cidade. E agora eu vou falar sobre o racismo e a desigualdade social que tinha na Primeira República, a desigualdade social, os aumentos de impostos, as necessidades não atendidas e o racismo, o medo e a insatisfação política, tudo isso foi a raiz para as revoltas na Primeira República. Ao longo dos mais de 40 anos dessa primeira fase, aconteceram diferentes revoltas no campo, na cidade e até mesmo no meio militar. A República, no ponto de vista cultural e pedagógico, não vingou. Foi uma revolução que abortou, em que, contentando-se com a mudança do regime, não teve o pensamento ou decisão de realizar uma renovação intelectual das elites culturais e políticas, necessárias a novas instituições democráticas. O modernismo ele está muito marcado também na Primeira República, e ele é um movimento cultural influenciado pelos fatos políticos e econômicos do Brasil e do mundo que queria mudanças reais na estrutura política e social do país. Utilizando-se da literatura, os modernistas denunciavam os vícios e o social da República Velha. Os movimentos sociais eram tratados pelas autoridades como caso de polícia e eles têm em comum a insatisfação com a estrutura política sociais da República Velha. Então foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido e gostado. Beijos, tchau.